nosso irmão Wilter teve um problema, né? Não está aqui na região, então incumbiu-me a senhora presidente de fazer. E eu estou aqui para isso, tá? Então nós vamos para o Evangelho, vamos iniciar conforme nós fazemos em nossos lares, fazemos o nosso Evangelho. Muitas vezes nós abrimos ao acaso, como se o acaso existisse, né? Mas os irmãos, nossos mentores, estão ali para nos auxiliar, né? Então nunca é ao acaso, né? Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Tá? É o capítulo 13, tá? Do Evangelho. E a lição? A piedade. Piedade, essa lição é especial, assim, ela é enriquecedora para todos nós e temos que praticar, né, a piedade. É um exercício para cada um de nós, né, a prática da piedade. Esse sentimento, né, esse exercício de amor ao semelhante, é o exercício para alcançarmos a compaixão para com o outro, né? E vamos iniciar no item 17 desse capítulo, com a piedade. Eu vou ler um primeiro parágrafo e vamos conversar um pouco. A piedade e a virtude é a virtude que mais os aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Se deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes, vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentarás, ou não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce do lado da desgraça, mas, não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve o penetrante suavidade e enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Esse primeiro parágrafo ele apresenta a piedade nesse sentimento que nós trazemos, cada um de nós tem, tá? Às vezes guardamos ranço, né, de alguém, às vezes guardamos uma revolta,
uma pessoa ou por outra, próximo ao nosso meio, ao nosso convívio, e temos piedade, temos esse sentimento quando cruzamos com alguém de fora, né? Ou com um animal, né? Que passa por dificuldades ali, né? No meio daquele sofrimento todo, no lixo, ou então, enfim, nós temos piedade, né? Eu vou trazer o exemplo do cãozinho lá, né? Que sofreu, né? Aquela agressão, não é? Você vê que o país todo, né, ficou sabendo, afinal a internet, né, varre o país. Então ele ali sofreu aquela agressão, o jovem, enfim. E as pessoas ficaram sentidas com aquilo, né? Muitas dessas pessoas não cultivam esse sentimento pelo seu próximo. Não há uma crítica, tá? Não é isso. Isso aqui nós estamos ilustrando o pensar. Então ele não tem esse sentimento, por exemplo, de uma pessoa que ele não tem não é afim, né? O espírito, como outros dizem, meu espírito não bateu com o dele, né? O sentimento não bateu com o de fulano, enfim. Mas com um caso desse isolado, né, ou com outros casos isolados que a pessoa tem conhecimento, né, ou está ali naquele momento, surge esse sentimento, né? Você tem esse sentimento de compaixão pelo que o outro está sofrendo, né? Seja um ser, né, um animal, seja uma outra pessoa que não faz parte daquele grupo, né? E você sente tem essa piedade, né, daquela pessoa. Existe também aquela no qual você tem piedade, né, esse amor, como ele colocou aqui, o Espírito, né, que desenvolve dentro de nós esse sentimento de amor, né? E eu lembrei da leitura, né, da Eupídia, né? Vamos agora passar para um outro ponto, e no qual ela fala sobre a questão com Pedro, né? Jesus, né? Pedro, ele é muito, no início, muito enérgico, né? Ele andava com aquela espada dele na bainha ali para qualquer situação, né? Muito próximo a Jesus, era o que estava mais ali junto ao mestre, indagava muito, né? Ele, os dois irmãos, né? O Tiago, o João, né? Estavam sempre próximos. E quando Jesus ele fala, né, a respeito da questão do amor, né, da necessidade desse amor, de ter piedade do outro, né, se compadecer do outro, porque ele estava ainda num processo, né, de entendimento. Tanto ele quanto os demais discípulos, né, estavam no processo de entendimento ali, né. Então ele vai e alerta a Pedro a respeito disso, de ter esse amor, né? Trabalhar com amor, tá? Não é apenas trabalhar com os afazeres de cura, né? O atendimento ali aos doentes, tal, mas ele tem que ter amor, porque ele iria se deparar com aqueles outros que combatiam ali, né, o trabalho do Cristo, que eram contra todo aquele movimento, né, que foi surgindo à época, com Jesus, seus discípulos, levando a palavra amor mesmo. Então eles eram contra aquilo, eles combatiam, né, aquilo incomodava, e Pedro era muito estourado, né? A gente vê muito assim a mudança dele quando
no livro Paulo Estevam, né? Ele já está mais de idade, já está maduro, né? Mais de idade, você vê que ele muda, né, a forma de ser, ele compreende o que o Cristo quis dizer com essa questão do amor, e que aqui no nosso Evangelho, no tema a piedade, é ressaltado aqui nesse parágrafo, né? Envolve penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade, né, bem sentida, é amor. Né? Amor é devotamento, e devotamento, né, é ouvido de si mesmo. Vamos continuar, né? Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. Esse ponto aqui, nesse parágrafo, eu lembro muito do Chico, né? Chico Xavier, que ele dizia, né, que a religião, né, para todos nós, para todo o planeta, se chamaria amor. Né? Essa seria a religião, né? Essa seria a doutrina, o amor. Francisco Cândido Xavier nos traz isso, e é verdade. Nós estamos trabalhando para isso, né? A doutrina espírita trabalha para isso, tá? A esclarecer a cada um de nós a respeito da nossa existência, do que estamos aqui a trabalhar, o que estamos fazendo aqui, né? O que estamos fazendo na Terra, qual a nossa função, nossa missão aqui, né? Para onde nós vamos depois daqui? Né? E para isso precisamos trabalhar esse amor, né? Trabalhar essa virtude, né? Aprender a ter essa piedade com o nosso semelhante, referente ao nosso semelhante, né? Cultivar isso, né? E os exemplos estão aí, todos nós vimos, né? São vários exemplos para refletirmos, né? De pessoas, né? De comunidades, né? Para que a gente possa refletir, né, nas ações, não enquanto julgar, né? Não é julgar o outro, mas refletir sobre aquilo ali. Né? Refletir sobre nossas ações perante o semelhante. O que estamos fazendo, né? O que esperamos? Falamos tanto de Jesus, né? Falamos tanto em Deus, dos nossos mentores, dos grandes espíritas. E nós, o que estamos fazendo em nossa missão, em nossa existência, né? Será que estamos de fato cultivando isso? Estamos de fato trabalhando isso, né? Junto ao nosso semelhante, aos nossos irmãos? O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo. Esse sentimento é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas, à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Vimos muito isso naquela
naquela enchente, né? No Rio Grande do Sul, né? Aquele desastre mesmo ali, né? O quanto o Brasil, né? Nosso país se uniu, né? Assim, acabou as barreiras. Aí está, então por isso que eu digo, né? Todos temos a piedade, ela está dentro de nós, né? Esse sentimento está dentro de nós, né? Somente, mas nós precisamos trabalhar com ele, né? Pô-lo em exercício, né? E aquela época nós vimos pessoas vindo de todos os lugares, né? De todos os campos aí dos cantos do país, se colocando à disposição, né? Para ajudar. Nós aqui da Seja também contribuímos, né? Ajudamos, né? Fizemos aí uma pequena campanha para mandar, né? Material para eles. Né? E tantos outros centros trabalharam também, igrejas trabalharam muito, né? Várias instituições unidas para socorrer os irmãos, são irmãos nossos que estão ali, né? E exercitando, né, o amar ao próximo que Jesus nos ensinou, sem distinção nenhuma. Tá? Nenhuma. E aí, o Espírito, quando ele fala que quando esta doutrina for estabelecida na sua pureza, né, primitiva, né, pureza, sem nenhuma contaminação, né, de pensamentos, palavras ou ideias, né, que possam desvirtuá-la, então todos seremos felizes, todos nós vamos alcançar, né, de fato, essa paz que procuramos, estaremos a caminho, né, disso, mas cabe a cada um de nós o esforço, o trabalho para isso, né? Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos. Porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se escondem a vassa fétida e a corrupção. Então precisamos, nesse ponto aqui, né, muitos de nós, de fato, né, nós fazemos alguns trabalhos, né? Nós fazemos trabalhos para o outro, né, mas não nos entregamos assim com Cristo, né? Aquele trabalho, né? A gente faz assim, é mecânico aquilo, né? Tá bom, né? Você está começando, né? Não, eu tenho que começar de alguma maneira, né? E aí você está exercitando. Porém, aqui ele fala, olha, não deixe de trabalhar totalmente, né? Espiritualmente ali, com amor pelo outro, sem interesse, né? Que os outros estão te observando, né? Por isso o capítulo, né? Não saiba a mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Faça o trabalho, não importa se tem câmeras, se tem pessoas, se tem celulares, né, observando aquilo. Faça o trabalho, só isso, né, com amor e dedicação. Aquilo. Isso é que é o importante para cada um de nós, né? Deus está nos vendo, Ele é o Criador, então
né? Jesus, idem, você só vai a Deus por ele, né? Não adianta querer ir antes, não, que Deus só, o trabalho dele é a criação mesmo, ele está criando e ele cria, coloca em nossas consciências as suas leis e delega aos Cristos, e por sua vez delega aos demais irmãos, espíritos superiores e assim por diante, né? Porque todos nós temos que passar por etapas, né? Já não estamos aqui sentados, outrora estávamos aí, nas cavernas, né? Caçando, brigando, lutando, né? Hoje estamos sentados aqui falando sobre a nossa evolução, falando sobre Jesus, sobre o amor, sobre a piedade, né? Então andamos bastante, né, Jarina? Nós andamos muito, né? A cada instante que caminhamos, estamos aí em um outro processo, né? E essa importância é muito grande, né? O André Luiz, né, nós fazemos o estudo na quarta, né, Os Mensageiros, o estudo online. E o André, ele nos traz ali a visão, né, do mundo espiritual e do trabalho deles para conosco, né? Do trabalho dele e de toda a equipe que está ali para nos guiar. E ele relata nesse trabalho, né, a dedicação de alguns, tá, dos espíritos, né, a dedicação, o amor que eles têm, a piedade, né, que eles têm com aqueles espíritos que estão sofrendo ali, né, no plano espiritual. E também a ignorância de muitos, né, que não compreendem de forma nenhuma, né, essas questões espirituais, né, que cobram muito de Deus ou do Cristo, né, condições para serem atendidos ali, né, como se fosse uma troca, né, de um escambo. E dentro desse estudo, né, tem um dado momento, numa casa, nós estamos nessa parte, aqui na Terra, que funciona como oficina, né, de nosso lar, né, cidade espiritual. Então tem uma casinha que nessa casinha mora uma família, né, a Isabel e seus filhos, né, e também acompanhando ela, já desencarnado, Isidoro, né, que é o marido. Então ele teve a oportunidade de ficar ali. Esse é um trabalhador, são trabalhadores de nosso lar, e ela tem que tocar sozinha as condições ali, né, da família, né, fazendo alguma coisa, costurando, as filhas mais velhas ajudando ali, né, e a ajuda de pessoas amigas, entes próximos, né, quando o André chega, né, com o Aniceto, né, o seu instrutor, e o Vicente, que é um outro aprendiz, né, na casa. E ali ele observa este processo aí de amor que é plantado naquele lar para auxiliar os demais encarnados, que eles fazem ali o seu evangelho ali, fazem o seu trabalho, tá, de assistência na casa, na casinha, né, os encarnados, e
os espíritos que são trazidos, tá? São vários que eles cruzam na rua, são trazidos para ali, para receber assistência da equipe espiritual que ali está, sendo aquela casa uma oficina de nosso lar, né? Aí, num dado momento, a Isabel e seus filhos estão em reunião, fazendo o seu evangelho, no evangelho, tá? E eu achei interessantíssimo essa atitude, né, do relato do André Luiz, que ele fala que a filha mais velha, antes de começar, assim, de entrar, né, no evangelho, antes eles leem, né, alguma notícia ali, né, dos jornais, então, e daquela notícia eles tiram uma daquelas notícias que são ali, por exemplo, teve um caso com a jovem que sofreu uma situação lá, um sinistro, eu costumo usar esses termos, né? Muito sofrida, enfim. Aí a filha direciona para a mãe, e a mãe, nós vamos orar por ela, né? Vamos orar por essa. Isso é o exercício do amor, é o exercício dessa piedade para com o outro. Porque a piedade não é só para aquele que te ofende, ou que, né? De forma nenhuma. É para os que sofrem também, para os familiares que sofreram com a perda de um ente querido, né? Para aqueles que buscam, né, assistência espiritual, assistência para o corpo físico, né? Tudo é um exercício, né? Então, ela pega no jornal e coloca ali para discussão entre eles, no bom sentido, né? Cada um vai comentar, né, a respeito e tudo, depois vão vibrar por aquela pessoa. Então eles leem o evangelho, como nós fazemos, tem a água para fluidificar e tudo, e direcionam a prece para aquele espírito, né, que sofreu. E daí, num plano espiritual, né, com a equipe espiritual ali, acontece o mesmo, né? Eles trazem os espíritos ali, estão nas ruas, né, do Rio de Janeiro, à época, né? Trazem para dentro ali se convidam, né? E venham, tal, né? Ninguém é forçado, né? Mas eles convidam, tal. Eles chegam, são assistidos ali. E assim é feito o exercício que nós devemos fazer aqui, também, enquanto encarnados, né? Então, as obras de André Luiz, aqueles que puderem ler, tá? Fantástico aquelas obras. Você aprende muito ali, tá? Muito mesmo. Então, nós estamos terminando já Os Mensageiros, né? Que é uma obra maravilhosa. Sua mãe está lá, hein? Vamos seguir para a gente finalizar? Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta, né? Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um constrangimento natural e profundo que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes, de emoção e de reconhecimento para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um Consolador.
um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã, e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Miguel, tá? Bordeaux, 1862, né? Isso aqui está nas Instruções dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, irmã, né, da caridade, a piedade, como comentamos no início, é esse exercício. Né? Precisamos exercitar a piedade. Fala com todos. Tá? Não vamos nem mencionar a questão é difícil, né? Não, difícil, enquanto estivermos aqui na Terra, tudo vai ser difícil, né? Não vai ter facilidade para ninguém, né? É o exercício de cada um, né? É o exercício de evolução, cada um de nós. Cada um tem seu pedaço, cada um tem a sua missão, entre aspas, a cumprir aqui, junto com seus familiares, com seus companheiros de trabalho, amigos, né? E ela, a piedade, é esse primeiro passo, né? É triste, como ele lembra aqui, o egoísta, né? Que pensa apenas em si. Né? Primeiro eu, depois eu de novo, né? Talvez um outro. Né? Mais à frente, como sabemos, né, vamos passar por nosso pedaço também. E aí a gente se desespera, né? E quer que o outro tenha compaixão de você, tenha piedade de você, da situação que você está passando, né? Não é isso, muitas vezes, que acontece? Ferimos muitos, né? E depois queremos a piedade do outro. E nós temos que dar, tá? É bom lembrar. Ele quer a piedade, você vai ter piedade dele, sim. É isso que Jesus nos ensinou, né? Ele teve piedade, todos nós, e ainda tem, está esperando ali, nos ajudando a evoluir, a caminhar, a chegar. A caminhada é longa, né? Mas nada é impossível, tá? Então, a lição de hoje, né? A piedade do capítulo 13, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, né? Deve ser praticada sem esperar nada em troca, como eu comentei, né? Como está no Evangelho, nessas lições. Não esperem nada em troca. Francisco Cândido Xavier não esperava nada em troca, né? Ele fazia, fim. Ele não queria nada em troca. Ajudava todos que necessitavam, todos que batiam sua porta, né? Nós estamos ainda nessa caminhada, tá, gente? Estamos nessa caminhada ainda. Mas com fé vamos chegar. Superando pequeninas coisas, né? Pequeninos obstáculos que entravam nossa evolução, né? Se lembrarmos das passagens do Cristo, se lembrarmos da sua missão, ali no meio de tantos, das lições que ele deixou para todos nós, nós vamos ver essa piedade, né, esse amor que ele teve, amor que ele teve pelos seus discípulos, firme como ele era com os discípulos, tá? Jesus não passava a mão na cabeça, não, né? Mas ele era firme também, né? E procurava ensinar, né? Procurava orientar todos eles a exercitarem essa caridade necessária a todos nós. E hoje nós, aqui,
neste tempo, esse tempo agora, né, temos condições, consciências para isso, junto dos nossos irmãos de convivência, irmãos de jornada, né, para superar nossas dificuldades, dificuldades no lar, dificuldades da saúde, do trabalho, de convivência um com o outro, né? Neste mundo tão globalizado agora, com tanta comunicação, né? Essas redes de comunicação. Temos muito cuidado e buscarmos sempre usar a razão, a fé, termos esperança, para continuarmos no bom caminho, continuarmos com Jesus. É o modelo, é o nosso guia. Eu agradeço a vocês a paciência, tá, do nosso estudo. Que Jesus abençoe a cada irmão aqui. Possa voltar para os seus lares em paz, com alegria. Muita paz a todos.